Quando começamos a investir, não sabemos nem por onde começar, nem onde investir. Tudo parece muito complexo e confuso. Pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo para te apresentar os principais ativos do mercado financeiro que você precisa conhecer. Fala galera, beleza? Quando eu comecei a investir, eu só sabia de uma coisa: eu queria multiplicar meu dinheiro, mas não fazia ideia de como eu poderia fazer isso. Com o tempo eu fui estudando e conhecendo aqueles produtos que são mais recomendados para o investidor iniciante. Então, eu vim aqui te ajudar para que você aprenda como eu aprendi. E hoje você vai conhecer aqueles produtos financeiros mais famosos do mercado financeiro. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro de fazer o seu primeiro investimento ou de continuar no seu processo de investimentos. Lembrando que nem todos os produtos que eu vou indicar são recomendados para quem está realmente começando a investir, mas você precisa conhecê-los. E mesmo depois de que você conhece e tem uma experiência no mercado, talvez esses produtos não se adequem ao seu perfil. Mas repito, você precisa conhecê-los. O primeiro ativo que você precisa conhecer são os títulos públicos. Considerado o investimento mais seguro do Brasil, os títulos públicos são uma forma do governo captar recursos. E ele consiste numa operação de empréstimo, em que você é o credor e o governo passa a ser o devedor. Nessa operação, você empresta seu dinheiro para o governo com a expectativa de receber o que você emprestou acrescido de juros no vencimento. Você pode investir em títulos públicos de modo simples e descomplicado através do Tesouro Direto, que é uma plataforma que todas as corretoras têm acesso. Além disso, existem títulos públicos com diferentes rentabilidades e vencimentos e que se adequam provavelmente à sua estratégia. Por fim, você precisa saber que esses investimentos têm uma liquidez muito alta, então você pode resgatar sempre que quiser. O segundo ativo que você precisa conhecer são os certificados de depósitos bancários. Os CDBs também consistem em uma operação de empréstimo, mas dessa vez o devedor é o banco. Esses ativos também são considerados muito seguros no Brasil, porque aqui a gente tem grandes instituições financeiras que têm grande capacidade de honrar com os seus compromissos. Além disso, esse ativo é coberto pelo FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma associação civil que busca proteger investidores em caso de falência dos bancos. Então, se o banco que você emprestou falir, você vai estar coberto até R$250 mil. Então, isso é uma proteção a mais para o investidor. O terceiro ativo são as debêntures. As debêntures também são um título de renda fixa e, por isso, funcionam como um título público e um CDB. A diferença é que numa debênture você vai estar emprestando dinheiro para uma empresa do setor não financeiro. Naturalmente, como emprestar dinheiro para uma empresa é muito mais arriscado do que emprestar dinheiro para o governo, esse tipo de ativo, esse tipo de título contém uma expectativa de retorno maior quando comparado aos títulos públicos. Mas antes de continuar, me responda: você quer ser um investidor melhor? Se sim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você não fique de fora de nenhum vídeo que nós postamos semanalmente sobre finanças e investimentos. O próximo ativo que você precisa conhecer são os fundos de investimentos. Os fundos de investimentos são uma espécie de condomínio de investidores que reúnem os seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado financeiro. É como se várias pessoas juntassem o seu dinheiro e esse dinheiro é aplicado em ativos de renda fixa, renda variável, dependendo do fundo.
A vantagem do fundo de investimento são as duas principais, certo? Primeiro, gestão profissional. Existe um profissional, um gestor capacitado e competente que faz o gerenciamento desses recursos. Segundo, diversificação. A maioria esmagadora dos fundos contém vários ativos dentro dele. Então, se você comprou uma cota do fundo sequer, você indiretamente está investindo em todos os ativos que o fundo investe. Mas o universo dos fundos de investimentos é muito amplo. Por isso, você precisa conhecer alguns fundos específicos. O primeiro tipo de fundo que você precisa conhecer são os fundos de renda fixa. Eles têm a obrigação de investir pelo menos 80% do seu patrimônio em ativos de renda fixa. É uma boa opção para quem quer diversificar, mas não tem muito dinheiro para comprar muitos ativos. O segundo fundo que você precisa conhecer são os fundos de ações. Eles têm a obrigação de investir pelo menos 67% do seu patrimônio em ações. É uma ótima opção para quem quer investir no mercado acionário com todas as vantagens que os fundos de investimento proporcionam. O próximo tipo de fundo são os fundos imobiliários. O recurso dos investidores é usado para investir no mercado imobiliário. Normalmente, o gestor compra ou constrói um imóvel que depois vai ser colocado para aluguel. O rendimento, o faturamento do fundo imobiliário é distribuído aos cotistas na proporção em que cada um aplicou. Por lei, os fundos de investimentos imobiliários têm a obrigação de distribuir pelo menos 95% do seu faturamento aos cotistas na forma de rendimentos. Como esses rendimentos são distribuídos periodicamente, no Brasil essa distribuição é mensal, então esse ativo se torna uma ótima opção para quem quer construir renda passiva, porque quanto mais cotas você tiver, mais renda passiva mensal você vai receber. O último fundo que você tem que conhecer são os ETFs. Os ETFs são fundos de índice que buscam replicar o desempenho de um índice de referência. Por exemplo, o ETF BOVA11 busca replicar o desempenho do índice Ibovespa. A vantagem desse tipo de fundo é que você vai investir com baixo custo e sem correr o risco de ficar abaixo do mercado. O último ativo que vamos falar são as ações. Eu já citei os fundos de ações sem nem explicar o que são ações. Mas o que são ações? Uma ação é a menor parte do patrimônio líquido de uma empresa. Então, quando você investe em ações, você passa a ser sócio daquela empresa e, como sócio, você passa a ter direitos de sócio junto daquela empresa. A maior vantagem, o maior atrativo das ações, primeiro, é a valorização delas e, segundo, é o recebimento dos dividendos. Os dividendos nada mais são do que aquela parcela do lucro que a empresa distribui aos acionistas. É importante que você entenda que todos esses ativos que eu citei anteriormente têm níveis de riscos diferentes e oferecem retornos diferentes. Então é importante que você estude-os bastante para que você saiba o que você está fazendo, em qual ativo você está investindo. É importante que você saiba que todos esses ativos que eu citei anteriormente têm níveis de risco diferentes e oferecem retornos diferentes. Então você precisa conhecer esses dois conceitos para que você possa investir bem. O risco nada mais é do que a incerteza quanto ao futuro. Quanto mais incerto for o retorno de um ativo, mais arriscado ele será. Eu só vou investir em um ativo mais arriscado se ele me oferecer, se ele tiver a perspectiva de me dar um retorno que compense esse risco adicional. Portanto, se você quiser alcançar retornos maiores com a sua carteira de investimentos, provavelmente você vai ter que correr um risco maior.
Nesse vídeo, você conheceu os principais ativos que o investidor iniciante precisa conhecer. Antes de escolher qualquer um desses ativos para colocar na sua carteira de investimentos, leve em consideração o seu perfil de risco, os seus objetivos e a característica do ativo específico. Dessa forma, você tomará decisões muito mais conscientes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e boa sorte!